Olá, meu nome é Max e hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, que é o planejamento orçamentário. E você, saberia me dizer o que é orçamento pessoal ou planejamento pessoal? Se não, preste muita atenção até o final desse vídeo, que iremos aplicar não só o que é planejamento pessoal, a sua importância e também como você aí vai fazer na prática todos os dias para conseguir uma excelência no seu orçamento. Vamos lá? Muitas pessoas acreditam que só é possível resolver os seus problemas financeiros aumentando a sua renda. Mas não, isso é um mito. Por quê? A verdade é que com um bom planejamento financeiro é possível equilibrar os seus ganhos e gastos e assim saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Dessa forma, é possível tornar a sua vida financeira mais saudável, tomando decisões inteligentes para seu dinheiro e ainda poderá realizar os seus sonhos e ambições do futuro. Isso é muito importante, porque provavelmente você deva ter muitos sonhos. E espero que depois desse vídeo e fazendo o orçamento, você consiga realizá-los, ok? Por isso, vamos falar até o final da nossa conversa sobre o planejamento pessoal. Ok, vamos lá. O que é planejamento ou orçamento pessoal? É uma ferramenta de planejamento financeiro que possui o objetivo de prever gastos e organizar as finanças para que estejam em equilíbrio sempre, ou seja, equilibrar suas despesas às suas receitas. Mais uma vez, equilibrar as suas receitas com as suas despesas. Ao pé da letra, um orçamento pessoal é o que vai garantir que você gaste menos do que você ganha, ok? Então é muito importante que você gaste menos do que ganha. Assim, ao montar seu planejamento mensal, você vai conseguir o quê? Entender melhor a sua própria situação financeira, conhecer quais gastos impactam mais a sua renda e defini-los como prioridades. Entender também de que forma você gasta o seu dinheiro, descobrindo quais são os seus hábitos de consumo. E aí, será que você sabe quais são os seus hábitos de consumo? E também ter a oportunidade de se prevenir contra imprevistos, se preparando com antecedência. Não é demais? Vamos lá agora para os 6 passos que vou te ensinar sobre um orçamento financeiro. Preste muita atenção. O primeiro é para você somar todos os registros dos seus rendimentos. Por mais que pareça absurdo, muitas pessoas tentam elaborar um orçamento mesmo sem saber quanto ganham por mês. Isso é um erro, pois antes de tudo, é essencial conseguir entender a sua renda, para então conseguir analisar os seus hábitos de consumo, se estão ou não de acordo. Tudo bem? Antes de mais nada, preocupe-se em gastar menos do que ganha. Por quê? Se você conseguir fazer isso, você vai ver que as suas receitas, ou seja, o valor que você ganha, vai definir de fato o seu poder de consumo. Por isso, seus gastos deverão estar de acordo com a sua realidade. E vamos lá, quais valores vocês acham que entra nessa lista de receitas? Saberia me dizer? O primeiro deles é o salário líquido, ou seja, o valor que acredita na sua conta todo mês assim que a sua empresa faz o pagamento. Também você não pode deixar de considerar os prêmios em dinheiro, presentes em dinheiro, rendimentos com aluguel e também aqueles rendimentos seu de aplicação financeira, seja de poupança ou qualquer outra modalidade de investimento. Nesse sentido, é fundamental registrar qualquer receita que tenha recebido, ok? Então, todo o valor que acreditar na sua conta, você precisa contabilizar nesse item. O segundo, mas não menos importante, é para você analisar melhor o seu contra-cheque ou o seu lerite.
Você sabe como funciona o recebimento de salário? Se você ainda não possui plena consciência a respeito disso, é muito importante analisar. Nesse sentido, o que eu gostaria de passar para vocês? O seu valor bruto do que você recebe, assim a sua remuneração, por exemplo, significa exatamente o tanto de horas que você trabalhou na empresa e com isso que a empresa está pagando, descontando INSS, alimentação, contribuição sindical e algum tipo de convênio se houver, ok? A terceira dica super importante é para você fazer uma lista de todos os seus gastos. Nessa etapa de listar cada uma de suas despesas, essas despesas podem ser fixas ou variáveis, separando da melhor forma que você quiser. Então, o que seriam esses gastos fixos? Aqueles que não costumam variar em curto período de tempo. Nessa categoria, devemos enquadrar o quê? Aluguéis, prestação de carro, prestação de imóveis, academia, entre outros que você considere que sejam despesas fixas. E também você precisa separar um item de despesas semi-variáveis. É importante refletir a respeito delas, ok? Já que são os que variam todo mês. Mas em baixo nível, por exemplo, alimentação, conta de luz, telefone, água e assim por diante. Essas despesas, apesar de permanecerem controláveis, normalmente são grandes. Afinal, esperamos que seja um valor e por algum descuido as contas podem ultrapassar o esperado. Portanto, preste muita atenção nessas despesas semi-variáveis. E o que seriam as despesas variáveis? Você precisa fazer um mapeamento dos seus gastos que não necessariamente são comuns todos os meses. Por exemplo, roupas, calçados, presentes, viagens e assim por diante. Então, tente analisar também suas despesas e procurar por gastos invisíveis, como pequenas despesas no dia a dia que roubam o seu dinheiro sem que você perceba. Planos de assinatura, delivery ao longo da semana e planos de streaming. Aproveite esse mês para juntar todos os seus recibos e, caso identifique pontos que merecem atenção, ou seja, gastos elevados que não são necessários, inclua-os no seu orçamento. A quarta dica é defina o gasto mensal por categoria. Apenas levantar as suas rendas e despesas, é hora de definir um gasto mensal por categoria. Nesse sentido, é importante lembrar de separar uma quantia para investir e outra para poupar. Portanto, crie categorias e defina quanto você pode gastar por semana e mês, e em cada uma delas. Dentre essas categorias, podemos citar supermercado, lazer, educação, moradia, vestimentas e várias outras coisas. É claro que tudo isso irá depender da sua realidade, mas é possível utilizar o método de distribuição de renda, ok? Por fim, a quinta dica: após criar o seu orçamento, é necessário guardar os reais, tanto de renda como de despesas. Isso te ajuda a entender quaisquer diferenças entre o valor estimado e também o real. No entanto, não se preocupe se a sua realidade não for exatamente como você planejou. Afinal, um orçamento é uma estratégia que deve ser modificada quando preciso. Além disso, possuir um irá te ajudar a permanecer imediatamente quando seus hábitos estiverem saindo um pouco fora dos eixos. Ao comprar, quando se gasta com o valor recebido, se você fizer essa comparação, você saberá exatamente qual a sua situação financeira e também como melhorar. Para a gente finalizar, a sexta dica: acompanhe seu orçamento e corte gastos.
Nesse momento, você deve acompanhar constantemente tudo que vem sendo feito. E conforme sua situação estiver fugindo do planejamento, é essencial traçar planos de ação. Assim, cortar gastos ou buscar novas opções de rendas alternativas são boas formas de manter a sua realidade alinhada com o seu orçamento financeiro. Entretanto, caso gaste mais do que recebe, não há alternativa. Você precisa cortar gastos e fugir das dívidas. Mais uma vez, caso gaste mais do que recebe, não há alternativa. Você precisa cortar gastos e fugir das dívidas. Já quando você define um orçamento para a sua família, é importante conversar com os envolvidos para que todos estejam alinhados com as finanças da casa. Por mais que você seja o responsável financeiro, sabemos que não é o único que gasta, o que significa que todos devem estar cientes do processo. Chegou a hora de fazer reunião com a família, ok? Mas se você encontra em uma boa situação financeira, por já possuir noções de educação financeira e conseguir poupar um pouco, por exemplo, o próximo passo é buscar aprender como investir, melhorando mais ainda a sua renda. Aprenda a controlar o seu orçamento pessoal. O fator principal para não fugir do planejamento em seu orçamento consiste em não torná-lo complexo e cheio de funcionalidade. Então, essa dica é que o planejamento precisa ser simples e de fácil entendimento, pois de nada valerá o seu orçamento se não puder ser atualizado constantemente, com informações de receitas e despesas mensais, conforme eu citei para vocês. Assim, não é simplesmente elaborar um orçamento, seguir acompanhando com suas informações reais de consumo no dia a dia e o que você considera essencial. Por conta disso, encontrar uma forma de fazer o controle financeiro pessoal é de grande importância, mas é fundamental optar por uma forma de realizá-lo, se sentindo confortável no dia a dia. É nessas horas que você deve escolher o melhor caminho para ter um orçamento pessoal de qualidade. Selecionei para vocês as principais ferramentas que podem te ajudar. Então, ferramentas para fazer o orçamento pessoal, Mobius, o que você pode fazer? Entrar no aplicativo e também baixar um aplicativo para fazer o seu orçamento, tá bom? Espero que você registre todas as despesas, receitas, contas, cartão de crédito, defina seu planejamento mensal com categoria de gastos, acompanhe metas e saldo disponível e depois também aprenda a analisar gastos, ok? Depois disso, é só fazer um propósito em busca dos seus sonhos e realizá-los. Até breve, pessoal!